Escutem atenção plena no ambiente de trabalho. Essa técnica pode ser usada, então eu vou te dar umas instruções básicas nesse texto, que ele é de um livro do Chad Mentang, Search Inside Yourself, que é o do programa de atenção plena da Google. E eu extraí, achei interessante essa técnica. Vários autores de atenção plena, ele mostra técnicas de escutativa. Geralmente ela tem um cerne em comum, e eles vão diferenciar em alguns pontos, mas a lógica é a mesma. Você pode até criar a sua técnica. Ela pode ser usada em reuniões, em contato direto com clientes e gestores, né? Que a gente está no ambiente aqui de trabalho, como familiares e amigos. Escolha a situação com a qual você se sinta confortável para realizar esse exercício. Você pode realizá-la quantas vezes achar necessário. O que eu indico para você é que você entenda o script, a rotina, e quando você chegar numa situação especial, por exemplo, uma situação mais neutra de conversar com um colega de trabalho sobre um assunto de trabalho, sobre uma tarefa em especial, e você ponha esses passos que a técnica propõe. A técnica. Então você está com uma pessoa. Quando a pessoa estiver falando com você, adote uma atitude generosa, dando a ela toda a sua atenção. Lembre-se de que ela tem um direito à sua atenção nesse espaço e tempo que precisar para se expressar. Ao ouvir, preste atenção total à pessoa que fala. Se perceber sua atenção se desviando, traga de volta com cuidado para a pessoa que fala, como se ela fosse um objeto sagrado da sua prática. Uma ideia central é que você, para utilizar essas técnicas, que é uma técnica de bondade amorosa, que é uma técnica de compaixão no sentido de você se conectar com o outro e poder entender qual a necessidade dele naquele contexto, naquele momento. Então, uma ideia muito simples aqui é que você vai ouvir o outro e vai começar a pensar em outra coisa. Aquilo que o outro está trazendo para você vai despertar em você algum outros algumas outras histórias que estão conectadas àquilo que você está passando agora, uma experiência passada. Vai trazer sentimentos também. Então a ideia quando você então eu vou agora entrar nessa situação, eu vou resgatar alguns pontos daquela técnica que eu vi de atenção plena, e eu vou reiteradamente, em outras situações também, tentar aplicar essas ideias, ou esse ponto em especial, ou essa técnica em particular. Em alguns em alguns momentos você vai ter mais afinidade com alguns critérios que a gente está colocando aqui na técnica, em outros momentos não. Aquilo que você achar mais fácil, tiver mais afinidade, você vai reproduzindo com certa constância em todas as situações. Depois que aquilo ficar mais sedimentado, aí você traz as outras que você quer, se você achar relevante trazê-las, você traz as outras que você pode acoplar dentro desse momento, né, de escutativa que você personalizou. Tanto quanto possível, evite falar, fazer perguntas ou influenciar quem fala. Lembre-se de que esta pessoa está lhe dando a preciosa dádiva de seu tempo. Você pode reconhecer o que está sendo dito com expressões faciais. Então, o primeiro ponto é a dispersão. A gente tende à dispersão quando conversa com o outro. Observe isso, se você tende à sua dispersão. A segunda é a nossa tendência em querer interromper o outro, em querer expressar nossa opinião, em querer falar, em querer fazer perguntas e, de certa forma, direcionar o que o outro está querendo. A gente quer resolver o problema do outro, mas a escutativa não é isso, ela não quer resolver o problema do outro. Ela quer fazer com que o outro seja escutado. Aí você pode fazer expressões faciais dizendo que está entendendo. Não interrompa em gestos ou em palavras. Entendo, ou pois é.
Não interrompa no sentido de colocar um raciocínio em cima do que o outro está falando, porém com cuidado para não expressar demais e não influenciar. Se a pessoa estiver falando, não estiver mais o que dizer, aí você não entra de uma vez com o seu ponto de vista. Dá um espaço para tanto o outro ele assimilar o que ele disse, baixar a emoção, o seu tom emocional, também você. Quando a gente baixa o tom emocional, a gente então consegue ter mais clareza com as palavras. Depois mostre-se disponível novamente para quando ela tiver o que dizer. Torne o momento mais rico de experiência para você, tomando consciência das suas sensações corporais e da sua respiração durante o diálogo. Então você viu aí? É, é, observar a nossa tendência em querer conversar, aí tem a fala, tem a questão do pensamentos, que é querer extravasar os pensamentos da cabeça na fala, perceber o seu tom emocional e aqui perceber também as sensações e a sua respiração, que na realidade o sentimento ou a emoção que for suscitada com essa conversa vai interferir na sua respiração e vai interferir no seu corpo também. Comece a prestar atenção nisso. Encerramento. A conversa com o outro vai conduzir a uma ação, você vai fazer alguma coisa para ele, se for uma tarefa, você vai explicar para ele o que aconteceu. Ou então uma fala, ou dar um conselho, um aconselhamento para ele, dar um feedback se você for um chefe. Após o fechamento completo da interação, recorde que emoção suscitada do encontro foi mais relevante para você e em que parte do seu corpo essa emoção se refletiu. Então aqui a gente está trabalhando a relação entre emoção e corpo. E o quão isso vai prejudicar a nossa ação compassiva e a nossa fala compassiva. Então, esse princípio de observar, de regulação emocional, com o tempo você consegue fazer no momento da sua conversa. Mas no início, depois que passou a conversa ou a interação, você recorda um pouco e especificamente se pergunta que emoção foi suscitou em mim, que emoção gerou em mim com essa conversa, no momento em que ele estava conversando comigo. Em que partes da conversa teve momentos que foram mais agradáveis ou mais desagradáveis para mim? Então a gente pode analisar a conversa em partes também. E com essa emoção que foi gerada, que foi originada, onde eu senti um desconforto, ou se foi uma emoção positiva, um conforto no meu corpo. Que sensações confortáveis surgiram no meu corpo. Então, isso é uma forma de autoconsciência, de autoconhecimento. As sensações mais fortes também podem ser observadas durante a conversa, como eu falei aqui para você. Com a prática, você pode reconhecer seus padrões emocionais através das sensações corporais, antes, durante e após a interação com outra pessoa. Bom, o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, antes de entrar numa reunião, você já vai saber a sua tonalidade emocional, se você está mais irritadiço, está mais agitado, ou está mais impulsivo. E aí você vai fazer uma respiração, vai tomar um chá. Se você estiver com dúvida com relação ao que tem que ser dito para a equipe ou da apresentação, você vai conversar antes com um colega que você confia. Você vai tentar, se for uma apresentação, por exemplo, você vai tentar passar para ele pontos, tópicos dessa apresentação para você ter um feedback interno. É como se ele te desse um feedback direto e imediato. E aí você consegue entrar dentro da interação com mais tranquilidade, com mais calma. É para isso que serve essa prática da escuta ativa, para a gente cada vez mais melhorar a nossa comunicação, tanto com nós mesmos quanto com os outros. Sim, não é uma técnica fácil de você ver os benefícios no dia a dia. A, 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 a curto prazo,
mas sim a médio e a longo prazo, esses benefícios da conversa vão acontecer sim, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Eu adaptei esse texto daqui, ó, do Chad Mentang, Busque Dentro de Você, que é o programa Search Inside Yourself, programa da Google de atenção plena.